Meio-Dia Catarina. Oferecimento Unifique. A tecnologia nos conecta. Mega Loja Queires, em Campinas. Um novo conceito. Tudo em um só lugar. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. Olá, boa tarde para você. O governador Carlos Moisés concedeu entrevista ao vivo para o Band Cidade ontem, onde falou sobre a operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que cumpriu o mandado de busca e apreensão dentro da casa do governador. Falou ainda sobre o seu posicionamento em relação aos processos de impeachment e por que ele deu uma declaração recentemente dizendo que existe uma organização criminosa atuando dentro do governo de Santa Catarina. Tudo isso e muito mais na entrevista que a gente mostra daqui a pouquinho alguns trechos para você. Instituto Geral de Perícias e SIASC desenvolvem uma ferramenta gratuita que possibilita verificar na hora se o documento de identidade é autêntico ou falsificado. Chuva forte e granizo causaram estragos pelo estado durante a noite e a tarde de ontem. Vamos saber detalhes disso e muito mais na previsão do tempo, sabendo também se essa chuva pode voltar a acontecer nessa quinta-feira por Santa Catarina. Seja bem-vindo, tá no ar a edição de hoje do seu Meio-Dia Catarina. O IGP, que é o Instituto Geral de Perícias, e o SIASC desenvolveram uma ferramenta gratuita que possibilita a verificação da autenticidade das carteiras de identidade. O sistema promete reduzir o número de fraudes. O sistema é gratuito e pode ser utilizado em computadores ou smartphones com sistema Android. Para testar a autenticidade das carteiras de identidade é simples. Basta acessar o site do Instituto Geral de Perícias, clicar na barra Serviços, Carteira de Identidade, Validador RG, abrir o leitor e pronto. É só apontar o QR Code que fica na parte interna da carteira de identidade e o sistema faz a leitura. Depois deste processo, surgem na tela as mesmas informações do RG consultado, que confirmam a veracidade do documento. Se o RG for falso, a mensagem na tela vai informar que o documento é não existente. Num comércio, é comum que as pessoas elas façam crediário junto à empresa. A partir do momento que vai fazer o crediário, a empresa solicita um documento de identificação da pessoa, geralmente aí a carteira de identidade. O lojista vai poder pegar essa carteira de identidade, acessar o link no site do IGP, verificar então, fazendo a leitura do QR Code, se esse documento é verdadeiro ou não, e aí ele vai ter certeza de que está fazendo o negócio com a pessoa idônea. A ideia é reduzir a quantidade de fraudes com a utilização de documentos falsos. Para mim é bom, é ótimo, até por questão de segurança para a própria comunidade, né? A população que vem usufruir é uma segurança a mais. O sistema desenvolvido vale para as carteiras de identidade emitidas a partir de 14 de outubro de 2019, ou seja, dos modelos novos, aqueles que possuem o código. Desde então, nós já emitimos mais de 300 mil documentos aqui em Santa Catarina. Esse número seria bem maior se não fosse a condição aí da pandemia, porque nós estamos atualmente atendendo 40% da nossa demanda. Normalmente, por ano, nós emitimos mais de 500 mil documentos. O atendimento para a emissão da carteira de identidade é feito nas unidades do IGP por meio de agendamento prévio online no site www.igp.sc.gov.br. A Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, se posicionou contra o retorno das aulas presenciais em Santa Catarina. De acordo com as secretarias estaduais de saúde, a volta às aulas presenciais em Santa Catarina começa no próximo dia 19 de outubro, de forma gradual, nas regiões em risco moderado ou alto para o coronavírus, segundo a classificação divulgada semanalmente. Em nota, a Federação Catarinense dos Municípios se posicionou pela manutenção do ensino remoto até o final deste ano, para planejar o retorno dos estudantes às salas de aula. Uma audiência entre a entidade e o Ministério Público deve ocorrer nesta quinta-feira para debater o assunto.
O governador Carlos Moisés concedeu na noite de ontem uma entrevista ao vivo no Band Cidade para o jornalista Rodrigo Cardoso e o comentarista político Roberto Azevedo. Entre os assuntos levantados está a expectativa sobre o relatório entregue ontem mesmo pelo deputado Kennedy Nunes ao Tribunal Especial de Julgamento, que vai votar o afastamento ou não do governador Carlos Moisés e da vice Daniela Rainer. Nós temos que imaginar o conjunto da obra. Não há justa causa para esse processo de impeachment, é um absurdo, é um crime que se comete contra a advocacia pública, isso nós vamos dizer sempre, é um crime que se está cometendo contra a advocacia pública, a insegurança jurídica para os mais de 5 mil prefeitos, para o presidente da República e para os 27 governadores. E, ao mesmo tempo, nós acreditamos na justiça, que seja o último rincão onde a gente vai bater a porta, a justiça será feita. Inclusive, recentemente, o governador Carlos Moisés deu uma declaração dizendo que há uma organização criminosa atuando dentro do governo de Santa Catarina. Aí, durante a entrevista de ontem, o jornalista Rodrigo Cardoso pediu que o governador explicasse o porquê dessa acusação. O nosso governo tem diariamente descoberto contratos que são prejudiciais ao interesse público, contra os cofres públicos, contra o interesse público de um modo geral. Revisamos recentemente um contrato de telefonia, onde nós remunerávamos de 900 a 980 mil reais por mês para uma empresa, fizemos uma nova licitação, baixamos para 250 mil reais por mês a manutenção dos telefones do governo de Santa Catarina. É um quarto do valor praticamente, esse é um dos contratos investigados, como você bem citou agora, que está sendo revelado aí algumas operações importantes. Nós temos outros do sistema prisional, que deu nome a Alcatraz, inclusive, essa operação da Polícia Federal. Este ano e o ano que vem nós vamos economizar mais de 100 milhões de reais com a mudança dos contratos feitos com serviços terceirizados no sistema prisional. Precisa ter coragem para fazer isso, romper com a velhíssima política, né, com os velhos conchavos, e é esse diálogo, muitos reclamam que o governador não dialoga, esse diálogo não existe com o governador Moisés. Nenhum parlamentar vai se locupletar, quem quer que seja, ou da iniciativa privada, vão ter vantagens indevidas do nosso governo. A operação do Ministério Público Federal e da Polícia Federal, que cumpriu o mandado de busca e apreensão na casa do governador, também foi assunto durante a entrevista. A operação, eu que indiquei os equipamentos que eram meus, veja, já tinha os colocado à disposição, que os utilizo desde o ano passado, enfim. Então, nós não devemos nada à Justiça. Eu tenho certeza que essas informações chegaram truncadas no STJ e nós vamos nos esforçar para mostrar para os ministros que, de fato, acontece em Santa Catarina. Por outro lado, há que se ter, nos assusta, né, o rigor que há com os parlamentares em relação ao nosso governo e o silêncio nesse momento de crise da política catarinense. O governador disse ainda que os processos de impeachment são uma tentativa de derrubar o atual governo com o objetivo da retomada da velha política, onde, segundo o governador, a prática de contratos fraudulentos e também desvio de dinheiro público era bastante constante. Se quer retirar um governo, não é um governador e uma vice-governadora para tomada no tapetão deste governo para voltar a fazer o que se fazia há muito tempo, até 2018, que ocorre nesses contratos que estão sendo investigados e muitas outras coisas que nós estamos levantando dentro do nosso governo. Na linguagem popular, é possível dizer que era realmente uma roubalheira e que o nosso governo não tem compromisso com essa roubalheira. É por isso que, naturalmente, a gente não agrada todas as pessoas, né? Essa linguagem, esse linguajar, o governo não se comunica, realmente não se comunica bem e assim continuará agindo. A matéria completa com o governador Carlos Moisés você pode acompanhar no nosso canal no YouTube, que é TV Barriga Verde. A gente aproveita agora para atualizar a situação do coronavírus em Santa Catarina, de acordo com o último boletim do governo do estado. Somos agora um estado que registra mais de 222 mil casos de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, sendo que deste número temos mais de 212 mil pessoas que já estão totalmente recuperadas da doença. O número de pessoas com o vírus ativo nesse momento subiu um pouco, hoje são 7.415 pessoas que estão com vírus ativo e fazendo o acompanhamento. Em relação ao número de óbitos, hoje o estado registra 2.880 óbitos relacionados à Covid-19 desde o início da pandemia. A taxa de ocupação de leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde hoje está em 58,3%.
Vou fazer um rápido intervalo aqui no Meio-Dia, Catarina, e depois do intervalo tem previsão do tempo. Será que chove mais por aqui? Vamos saber, até já.